Gostaríamos primeiramente de registrar a presença dos senhores Almirante de Esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca, o vice-almirante Paulo César Dias de Lima e almirante Reinaldo Ferreira Lima. Aos senhores almirantes, muito obrigado por abrilhantarem o nosso evento com as suas presenças. Gostaríamos novamente também de agradecer aos apoiadores do nosso evento: Argonáutica Engineering e Research, Indomares Oceanografia, Consultoria e Equipamentos, SLI Coastal Solutions, Sintec, Atlântico Sul Consultoria e Ubisan Hidrografia e Engenharia. Iniciaremos agora o painel 2, cujo tema é a sistemática de análise e aprovação de levantamentos hidrográficos. O mediador deste painel será o prático Marcelo Cajati, conselheiro técnico do CONAPRA, a quem convido para compor a mesa diretora do evento. Convido também o capitão de fragata, Adriano Vieira de Souza, do Centro de Hidrografia da Marinha, para apresentar sua palestra intitulada Principais Inconsistências Encontradas na Análise de Levantamentos Hidrográficos, categoria A. Ele é graduado em Ciências Navais pela Escola Naval e aperfeiçoamento em Hidrografia pela Marinha do Brasil. Possui mestrado em Ciências Geodésicas pela Universidade Federal do Paraná e curso de Superior de Estado-Maior na Escola de Guerra Naval. No serviço ativo da Marinha, foi comandante do navio Patrulha Gurupi e imediato do navio de apoio oceanográfico Ari Rongel. Serviu nos navios hidrográficos Taurus e Sírios e no navio de assistência hospitalar Oswaldo Cruz e ainda no Centro de Hidrografia da Marinha. Bom dia a todos. É uma satisfação aqui estar frente de pessoas já conhecidas. Me sinto à vontade porque as pessoas que aqui estão fizeram parte da minha vida, ou foram meus chefes imediatos, são companheiros de turma, hoje práticos, então eu me sinto à vontade de estar aqui e proferir essa palestra para os senhores. A gente vai abordar as inconsistências encontradas aqui em levantamentos hidrográficos, categoria alfa. Quando eu estava preparando essa apresentação, eu tive alguns cuidados, principalmente porque é um assunto que aborda inconsistências, aponta certas fragilidades em alguns levantamentos que dão entradas lá no Centro de Hidrografia, que passam pela Superintendência de Segurança e Navegação, que atualmente eu sou o superintendente, e que há necessidade de interação com as entidades que realizam esses levantamentos, e as pessoas não gostam, de ter seus trabalhos avaliados ou colocados em uma situação tal que possa dizer, pô, você errou nisso, errou naquilo. Então, o objetivo aqui principal é apontar essas falhas, essas inconsistências. Não é, de forma alguma, ofender ninguém, apenas tanto que eu omiti, tem algumas imagens, eu omiti as entidades que executaram as figuras que vão estar colocadas ali, é simplesmente no intuito de orientá-los a realizar o melhor levantamento e que isso sirva para a atualização das cartas náuticas e demais objetivos. Eu vou seguir esse roteiro, uma introdução, falar sobre boas práticas hidrográficas, falar como os dados são recebidos e analisados no Centro de Hidrografia da Marinha, falar um pouco sobre controle de qualidade, soluções que podem ser aplicadas para a verificação das inconsistências técnicas dos levantamentos hidrográficos e uma conclusão. Bem, como nasce o levantamento hidrográfico? O levantamento hidrográfico, no Brasil, pode ocorrer de duas formas: ou ele é executado pela própria Marinha, em conformidade com o plano cartográfico, um planejamento interno da Marinha,
Nós somos os responsáveis pela cartografia náutica no Brasil, e também pode ser realizado por entidades externas, a gente chama de entidades extra-MB, que são inscritas no Centro de Hidrografia e que podem ser utilizadas para fazer levantamentos hidrográficos. O que normatiza a execução de levantamentos hidrográficos no Brasil, especificamente, é a norma 25. E dentro da norma 25, ela tem vários anexos, tem uma parte introdutória, tem uma parte administrativa. E, basicamente, na parte administrativa, quando da contratação de um levantamento hidrográfico, ele classifica o levantamento em duas categorias, né? Uma categoria, é uma classificação meramente administrativa, não tem nada a ver com a qualidade do levantamento em si. Um levantamento ele pode ser de categoria alfa, ou categoria A ou categoria B, alfa ou bravo. Então aqui acho que dá para falar dessa forma. E o que diferencia os dois levantamentos? Os levantamentos de categoria Bravo, eles não são utilizados para atualizar documentos náuticos. E o contrário, o levantamento de categoria Alfa, ele é utilizado para atualizar documentos náuticos. Um levantamento de categoria Bravo, ele não segue o rigor necessário para atingir os padrões exigidos dentro da norma para que ele tenha um controle efetivo capaz de ter os elementos que são coletados durante o levantamento hidrográfico sejam capazes de atualizar a carta. Por exemplo, um levantamento de categoria Bravo não é exigido que o relatório e os dados sejam encaminhados junto com o relatório para o Centro de Hidrografia. Não existe um rigor na observação da altura da maré, o que difere do levantamento de categoria alta. Ele tem toda uma técnica, tem toda uma norma. O anexo Juliette, por exemplo, da norma 25 diz ali do que é necessário para realizar um levantamento hidrográfico, para atingir aí sim aí a gente passa a falar sobre a qualidade de levantamento, as ordens de levantamento, ou seja, tem toda uma especificação técnica dentro do anexo Juliette da norma 25, que diz como o levantamento de categoria alfa deve ser realizado. Igualmente, a gente utiliza como referência a publicação especial S44 da Organização Hidrográfica Mundial, que coloca ali as especificações mínimas necessárias para que um levantamento atinja algumas ordens de levantamento. No caso específico, para levantamento de categoria alfa, para atualização de carta náutica, a gente reafirma e colocamos isso de forma clara no documento, que esses tipos de levantamento eles devem atingir ordens de levantamento entre ordem especial e ordem 1A. A gente vai falar isso daqui mais adiante. Então, quando a entidade contratante do levantamento hidrográfico, por algum motivo, vê a necessidade da realização de um LH, ela busca dentro do rol de empresas cadastradas lá no Centro de Hidrografia aquela que melhor se adequa à sua necessidade para executar um determinado levantamento naquela área. Esse levantamento pode servir, por exemplo, para suporte a um projeto de balizamento, pode servir como base para um levantamento pós-dragagem e assim sucessivamente. Esses fatores estão todos especificados na norma. Em conjunto, definiu qual é a entidade executante daquele levantamento. Em conjunto, elas vão definir a categoria do levantamento e montar esse projeto de levantamento. A entidade executante do levantamento hidrográfico, com base no fator gerador do levantamento trazido pela entidade contratante, vai coletar o dado, vai processar o dado e, como fase final, vai encaminhar essa informação para o Centro de Hidrografia da Marinha. No Centro de Hidrografia da Marinha, a gente faz a verificação da informação, verifica se aquele dado adequa-se às normas, se ele cumpre especificamente os requisitos colocados lá no anexo Juliette da norma, verifica se cumpre as ordens de levantamento capazes de atualizar os documentos náuticos e, a partir dele, é facultado a gente atualizar os documentos náuticos e, se for o caso, assessorar os agentes das autoridades marítimas nas tomadas de decisão. Então, basicamente, esse tripé
é o tripé necessário para que a gente contrate, execute, verifique e atualize os documentos náuticos ou assessore os representantes, os agentes das autoridades marítimas nos distritos. A gente utiliza uma das referências, além da Norma 25 e da S44, né, das especificações para levantamentos hidrográficos, a gente utiliza também como referência o manual de hidrografia, que não diz como o levantamento deve ser executado, ele apresenta as boas práticas hidrográficas. E ali, quem está executando o levantamento hidrográfico, ele define como será, como deve ser colocada como as técnicas devem ser utilizadas para realizar o levantamento. Internamente, isso dentro da Marinha, nós temos um documento, são documentos especiais nossos. Toda vez que o navio sai para fazer um levantamento hidrográfico, é gerada uma instrução para o navio. Essas instruções estão baseadas em normas e instruções técnicas internas na DHN. No caso específico das entidades executantes, existe a norma que mais ou menos baliza como o levantamento deve ser feito. De qualquer forma, o manual de hidrografia ele cita algumas boas práticas hidrográficas, que basicamente são essas 4 fases que eu elenquei aqui para a realização do levantamento hidrográfico. A gente falou aqui da contratação do levantamento e a execução pela entidade, né, e a realização do levantamento pela entidade executante. Nas fases, nós temos o projeto e o planejamento desse levantamento hidrográfico. Existe uma fase que a gente chama de reconhecimento, ou seja, é o momento em que o grupo que vai realizar o levantamento hidrográfico desloca-se para o local para verificar, para coletar informações importantes, por exemplo, locais para instalação de estação maregráfica, conversar com as autoridades locais para verificar aquilo que é necessário ou não a ser atualizado no local do levantamento hidrográfico. Antigamente nós tínhamos utilizava muito pontos de apoio à sondagem, instalávamos equipamentos que corrigiam a posição da embarcação. Hoje está facilitado por correção via satélite. Então são fases que eram realizadas dentro do reconhecimento da área. Partimos depois para a execução, e durante a execução, a pré-análise e levantamento é uma coisa que a gente insiste muito, né, que durante o levantamento hidrográfico, durante a execução do levantamento hidrográfico é necessário que quem esteja em campo constantemente esteja verificando o dado que está sendo coletado durante o dia, porque qualquer problema na coleta do dado é muito difícil corrigir isso em fase de pós-processamento, perdão, depois do término do levantamento. Então é importante essa pré-análise durante o levantamento hidrográfico. Visto que está tudo ok, com base nas especificações para levantamento hidrográfico, a norma 25, é feita uma análise, isso é colocado dentro de um relatório, que é assinado pelo responsável técnico e encaminhamento depois dessas informações para o Centro de Hidrografia da Marinha. Bem, e aqui é um ponto crucial de comunicação entre o Centro de Hidrografia e a entidade que executou o levantamento hidrográfico. Por quê? Eu citei a questão da pré-análise do levantamento hidrográfico durante a execução do levantamento. Ou seja, é no campo que a empresa que está executando o levantamento hidrográfico tem a capacidade de julgar se as informações que ela está coletando adequam-se especificamente à ordem de levantamento que foi contratada para que ela execute. Então, deve haver uma retroalimentação daqueles que estão coletando dado, porque às vezes a pessoa que está coletando dado não é a pessoa que está processando, isso ocorre. Mas quem está executando o levantamento tem que ter um feedback daquele que está fazendo a pré-análise do dado para ver se o dado coletado ele atinge as expectativas de ordem de levantamentos contratados para a empresa. Bem, se não atingiu, a sugestão é que em campo seja coletados novas linhas, feitos novos perfis, novas sondagens, até que tudo esteja adequado, revisado, e aí sim
Depois dessa fase, esses dados são encaminhados para o Centro de Hidrografia, por relatório e para a entidade que contratou o levantamento hidrográfico. O centro, ele recebe, como eu falei no início, o centro ele recebe dados provenientes da própria Marinha ou das entidades executantes, as entidades extra-MB. São muitos dados, são muitos levantamentos, né? São levantamentos na ordem de 500, 400, 500 levantamentos ao ano. É muita informação que o Centro de Hidrografia recebe. E esses dados dão entrada na Secretaria do Centro de Hidrografia, é encaminhado, distribuído internamente dentro da divisão de Planejamento e Coordenação, que verifica as questões documentais daquele relatório que está sendo encaminhado, e encaminhado depois para a divisão de análise e levantamentos hidrográficos, que antigamente era chamada de divisão de levantamentos. Como é que esses dados são avaliados na divisão de análise e levantamentos? É feita uma pré-análise. Como é que é feita essa pré-análise? Com base simplesmente na planta batimétrica. O encarregado dessa seção, ele sobrepõe o documento náutico mais recente com a planta batimétrica encaminhada pela entidade executante e verifica visualmente, sem fazer julgamento nenhum sobre a qualidade do dado, se aquele levantamento, se aquela planta batimétrica oriunda daquele levantamento executado pela entidade extra-MD altera ou gera perigo à segurança da navegação. Constatado que aquele levantamento modifica de forma significativa a carta náutica, ou ele gera alguma atualização, ou gera algum perigo à navegação, é solicitado a publicação de um aviso aos navegantes e jogado o levantamento para análise. Bem, isso é feito tanto para levantamentos de categoria alfa como levantamento de categoria bravo. A única diferença é que é do entendimento do centro, porque está claro que diferencia um levantamento do outro, que os levantamentos de categoria alfa, quem contratou aquele levantamento não deseja que ele seja analisado pelo centro, ou que ele gere alterações na carta náutica. No entanto, por uma questão como a gente preza pela segurança, a gente faz essa pré-análise, simplesmente essa comprovação em relação aos levantamentos de categoria brava, e os levantamentos de categoria brava podem gerar avisos navegantes ou são encaminhados para o arquivo técnico. Não são encaminhados para a análise efetiva do dado, até porque, por força da norma, a entidade que executou o levantamento de categoria brava não é obrigada a encaminhar para o Centro de Hidrografia os dados brutos que geraram aquela planta batimétrica. Então, em relação aos levantamentos de categoria bravo, são feitas as pré-análises. Se gerou risco ao navegante, são gerados avisos aos navegantes e posteriormente encaminhados para o arquivo técnico. No entanto, o comportamento para levantamento de categoria alfa ele é um pouco diferente. Passa por uma pré-análise. No entanto, com base nesses critérios colocados aqui, eles são ranqueados e entram numa fila para análise. Quais são os critérios que nós utilizamos para ranquear os levantamentos quando eles são levados para análise? O primeiro eu já falei, se ele é categoria alfa ou bravo. Se ele é bravo, ele simplesmente, feito pré-análise, é mandado para o arquivo técnico. E o levantamento categoria alfa, ele entra em análise, só que a gente prioriza, a gente ranqueia ele de acordo com as necessidades da autoridade marítima. Vamos supor que seja um levantamento no porto, sei lá, Recife. Então, Recife vai receber um navio importante, o capitão dos portos do Pernambuco entra em contato com o diretor do Centro de Hidrografia e pede prioridade, porque daqui a alguns dias vai entrar um navio de grande porte. E para que ele permita que aquele navio entre, é necessária a análise do Centro de Hidrografia. Então, isso foi um pedido feito por um representante da autoridade marítima que necessita que esse levantamento tenha prioridade na sua análise no Centro de Hidrografia. O Plano Nacional de Dragagem, esse foi motivo de grande
uma situação que ocorreu no Brasil, ainda está ocorrendo em alguns portos, mas que deu prioridade a muitos levantamentos que deram entrada na hidrografia. Inicialmente haviam em torno de 13 ou 14 portos, depois isso com o Plano Nacional de Dragagem 2 diminuiu, mas nós tínhamos a sequência, nós tínhamos essa relação de portos. A época eu era encarregada dos levantamentos, eu sabia quais eram os portos que estavam sendo afetados pelo Plano Nacional de Dragagem. Então, toda vez que dava entrada num levantamento que atingia um daquele que estava relacionado dentro do PND, eu dava prioridade para a análise dele. Independente dele sofrer ou não a priorização, o pedido de priorização pela autoridade marítima. A área geográfica, para vocês terem ideia, a DHN é dona dos rios, né? E grande parte do portfólio de cartas náuticas nossas, quase 50%, um pouco mais de 50% das cartas náuticas que a DHN produz são de rios. Então existem rios cuja alteração da morfologia é grande, então ela merece uma atenção especial nossa. Então, por exemplo, a Barra Norte do Rio Amazonas tem bancos ali que se movimentam com uma velocidade muito grande. Então, toda vez que um levantamento feito pela gente mesmo, lá o pessoal do CHN4, encaminha essa informação para a gente dá celeridade e publicação. Ou, por exemplo, de um bacalhau, de um aviso, e reedita a carta dependendo da magnitude da extensão desse levantamento. Então, áreas de rio são áreas que a gente olha com um carinho especial, principalmente pela sua dinâmica e necessidade de geração de informação para o navegante, porque isso pode vir a causar um acidente. Projeto de balizamento faz parte do rol de itens que devem ser atendidos por levantamentos de categoria alfa. E atendimento ao nosso plano cartográfico. Anualmente eu tenho um planejamento de confecção de cartas náuticas. Acabei de fazer isso para o ano de 2019, a gente tem lá o nosso planejamento. E eu tenho que atender a produção cartográfica, é uma rotina nossa lá dentro da DHN, eu tenho que atender isso com base nos levantamentos. Ou seja, esses levantamentos executados pela Marinha, em conjunto com os levantamentos executados pelas entidades executantes de LH, também podem prover informações para o plano cartográfico náutico nosso. Eu coloquei aqui em vermelho, mas é importante dizer que, em função desses critérios de ranqueamento, os dados não são analisados no Centro de Hidrografia por ordem de chegada. Dei entrada hoje com o meu levantamento, eu tenho prioridade sobre aquele que vai dar entrada amanhã. Não, isso não é verdade. A gente usa esses critérios aqui para poder fazer a fila de entrada, de análise e levantamentos lá no centro. Bem, feito a análise, é importante, né? Segurança da navegação, ela está sempre é o nosso mote principal. A carta náutica ela é temática, todo mapa é temático, a carta náutica é temática, o tema dela é a segurança da navegação e é ela que é o nosso farol, né? Então, desde a sua pré-análise, desde a pré-análise do dado feito no step anterior aqui, até a conclusão da análise do levantamento, sempre a segurança da navegação ela está ela está em destaque. Eu digo isso porque durante a análise do levantamento hidrográfico, o levantamento hidrográfico entrou em análise lá, ele está com o analista lá no centro de hidrografia. O analista detectou qualquer tipo de problema naquele levantamento, ele vai acionar o seu encarregado, o encarregado vai se debruçar sobre o problema e ele pode gerar informações, ele pode ter dúvidas, ele pode questionar a empresa, sempre para dirimir qualquer tipo de dúvida. A gente tem uma linha lá que gerou perigo, publica o perigo, verifica, consulta, vamos ver a realidade daquilo, se aquilo ali for verdade a gente mantém o perigo publicado, se não a gente retira. É melhor para garantir, para que não haja acidente durante a navegação dos navios. Com isso em mente, após o término da análise de levantamento hidrográfico, a gente atualiza os diversos documentos náuticos, não só a carta náutica, né? A gente está sempre pensando
documento náutico pensa direto na carta náutica, mas não é só ela. Com o levantamento hidrográfico a gente consegue atualizar esse rol de publicações que nós temos. Também com esse levantamento a gente consegue assessorar os agentes da autoridade marítima. E importante frisar é que o Centro de Hidrografia ele vai se debruçar apenas sobre o dado. Ou seja, ele vai verificar se o levantamento hidrográfico ele atingiu os critérios estabelecidos na norma e se ele vai servir ou não para atualizar os documentos náuticos. Esse é o nosso trabalho. A partir desse trabalho, a gente encaminha os dados para quem precisa, por exemplo, CAMIRE, para poder fazer os projetos de balizamento dele, para poder concluir, né, a análise dos projetos de balizamento, ou para os próprios capitães dos portos que precisam tomar alguma decisão. Então, basicamente, esse é o fluxo da análise e levantamento hidrográfico lá no centro. Bem, aí a gente começa a falar sobre o controle de qualidade desses dados. Como foi lido aí no meu currículo, eu fui imediato ano passado, eu fui imediato 2 anos no navio do Ariel Rangel, e uma das coisas que surpreende a gente quando a gente vai para a Antártica é a condição do mar, né? Por alguns momentos a gente atravessou mares muito complicados e existe uma orientação na DDHN que toda vez que a gente está navegando a gente tem que estar coletando dado. E como eu tinha vindo da divisão de levantamentos, a gente estava sempre coletando informação, questão de honra, né? Porque eu gerava esse tipo de necessidade. Mas às vezes eu percebia que as condições do mar não permitiam que eu coletasse informação. Eu já tinha eu já tinha isso dentro de mim. Eu sabia, pô, não adianta eu estar coletando informações com mar 4, mar 5, mar 6, porque eu estou comprometendo a qualidade do meu dado. Isso eu pude constatar, não só na Ariel, mas nos outros navios hidrográficos e hidrocenográficos que eu passei, que se você coleta a informação, mas as condições atmosféricas, se as condições de mar não te permitem coletar aquela informação, é melhor parar de coletar. Por quê? Você está coletando lixo, está coletando informação que pode falsear um dado que pode ir para a carta náutica. Então, quando eu percebia que, é lógico, o navio tem uma equipe lá voltada para isso, mas às vezes eles estavam mareados, eu não sou mareado, então às vezes eu subia, via que o dado estava ruim, eu descia para o laboratório, via que estava ruim, eu mandava interromper a coleta da informação. O ecobatimento estava travado, ou então ele estava coletando informações que eu olhava para a carta náutica, estava a 3.000 metros de profundidade, ele estava coletando, sei lá, 1.000 e poucos metros de profundidade, alguma coisa me dizia que eu não deveria estar coletando aquela informação. E que também não deveria enviar aquela informação para o Centro de Hidrografia, porque eu estaria encaminhando uma informação para o Centro de Hidrografia, porque ao fim da comissão a gente gera um relatório fim de comissão, encaminha essa informação para o centro, e eu orientava o chefe de operações do navio para que aquele dado que estava sendo coletado naquele momento fosse deletado, fosse apagado, para não gerar dúvidas no analista, até porque o dado também estava de forma incorreta. Isso eu generalizo agora para todos. O controle de qualidade do levantamento hidrográfico ele é super importante. Não adianta coletar uma informação que não tem uma qualidade esperada, porque quando ele for encaminhado para o centro, ele não vai servir para atualizar os documentos. Então, a condição de mar é super importante na avaliação da coleta da informação. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um ecograma de um navio, não especificamente esse, só foi um exemplo para ilustrar, mas um ecograma cuja diferença aqui de profundidade mínimas e máximas está em torno de 3 metros. É lógico que há uma dificuldade na determinação do fundo com esse ecograma que está aqui. Então, verificando que as condições de mar não permitem a coleta do dado, volta, espera as condições melhorarem e depois vai fazer a coleta da informação, porque não vão ser dados de boa qualidade. Isso aqui, ele é detectado, esse tipo de informação ela pode ser coletada tanto com ecobatímetros de feixe único como
equipamentos de feixe múltiplo ou multifeixe. Só que, enquanto esse perfil ocorre para levantamentos coletados com ecobatímetro monofeixe, o multifeixe ele é pior ainda, porque o multifeixe ele é muito sensível a esse tipo de movimento e é perceptível. Os sensores auxiliares dos equipamentos multifeixe eles conseguem perceber esse tipo de movimento e pior, como uma linha lateral de um equipamento multifeixe verifica a linha que foi feita instantes anterior, quando a gente reduz isso da maré e coincide os feixes laterais, a gente percebe que não há coincidência. Então é perceptível quando não ocorre o perfeito casamento entre linhas. Principalmente, esses erros ocorrem principalmente associados, né, a esses movimentos causados pelo problema das condições do mar, né, esse movimento de afagem, de caturro, de balanço na embarcação, eles geram perfis como esses aqui, que estão aqui na figura. Né? Esse aqui é de um levantamento executado no passado, onde a gente não consegue definir o fundo. Olha-se para um determinado tipo de perfil, como esse, a gente percebe que alguma coisa aconteceu no campo, que não foi consertado e que foi encaminhado para o centro de hidrografia. Dados que contêm esse tipo de perfil aqui, eles não são validados, não são utilizados para atualização de documentos náuticos. Aí os senhores podem me perguntar, pô, mas o que gerou isso? Eu falei, eu não sei. Pode ter sido problema de RIV, de pitch, de time delay, eu não sei. Eu não estava no campo. Mas aconteceu. Aconteceu porque os perfis de batimetria dizem que aconteceu. Eu só não sei detectar, eu posso inferir. Pela característica do erro que está colocado aqui, dos perfis, eu consigo inferir, dizer que foi um desses três tipos de inconsistência que aconteceu. Mas eu não sei afirmar, não estava no campo, eu não sei dizer efetivamente o que causou isso. O relatório poderia ajudar, geralmente, e o relatório serve para isso. Se no relatório do levantamento hidrográfico estivesse dizendo efetivamente o que aconteceu, eu poderia mais ou menos inferir quais foram as causas, mas geralmente os relatórios podem vir com uma informação pobre, eu não consigo detectar como eu posso corrigir isso daí. Mas eu friso, às vezes, problemas coletados no campo não podem ser consertados. Isso aí, por exemplo, não tem como consertar. Problemas de velocidade do som, né? Às vezes, em função dos problemas de refração, os perfis coletados com dados multifeixe, eles podem sofrer refração com concavidade voltada para cima, com concavidade voltada para baixo. A gente chama isso de sorrindo chorando. Bem, isso aí pode ser facilmente resolvido com a amostragem do perfil da água. Existe perfilador de superfície, fica ali próximo à cabeça do transdutor, e existe perfilador de camada, que alguns navios não têm certos equipamentos que fazem essa coleta com o navio em movimento. Esses que não têm necessitam parar a embarcação, faz a perfilagem vertical do perfil de velocidade do som, insere no equipamento, o problema de refração é corrigido. Ou seja, linhas muito longas, em áreas muito extensas, se não houver a preocupação do monitoramento em tempo real do levantamento, isso aí pode vir a ocorrer. Porque o cara está coletando informação durante o dia todo e ali está variando a temperatura da superfície está variando, a variação da temperatura da camada está variando, ele esquece de perfilar, quando ele vai ver no final do dia, vai fazer a pré-análise do dado, ele percebe que tem problema de refração. Isso que eu estou colocando aqui, isso é visível. Durante a aquisição, esse tipo de coisa é visível. Se a coleta de dados tem um problema, possui um problema de refração, durante o período de aquisição da informação, na tela de controle da coleta do dado de batimetria, a pessoa que está coletando o dado, ele consegue perceber que tem isso. Qual é a ação? Para a embarcação, perfila, atualiza o perfil de velocidade do som no equipamento de coleta de dados e continua trabalhando, porque isso aqui vai sumir. Mas não são poucas vezes que a gente recebe dados com esse tipo de característica. Nesse caso específico, a gente consegue perceber que houve um problema de refração. Por quê? Porque é característico
desse tipo de problema, o perfil, nesse caso aqui, sorrindo, né? Mas se estivesse para baixo, estaria chorando. Então, é uma característica que a gente sabe, pô, houve um problema de refração, ele não coletou a informação de perfil de velocidade do som. Então, esse é um tipo de problema que existe na coleta do dado. Dentro do controle vertical, o ideal é que haja o que a gente chama de nuvem de pontos, ou seja, há uma coincidência, a gente faz um determinado exagero vertical e o que nós esperamos da coleta do dado é que haja uma coincidência do fundo, ou seja, eu consigo aqui, dentro desse perfil médio, definir o valor mínimo da profundidade. A gente não utiliza para representação cartográfica o valor médio, a gente utiliza a menor profundidade. Mas usar a menor profundidade não significa que se eu tiver um perfil acima e um perfil abaixo, onde verticalmente eu não consiga definir a profundidade, que para tentar resolver esse problema eu vou usar o perfil de menor profundidade. Não é isso que a gente faz. A gente, dentro do controle de qualidade, espera que os perfis laterais estejam perfeitamente encaixados ou dentro de uma massa, de uma nuvem de dados esperada, com uma densidade vertical esperada, e a partir dele a gente tira as menores profundidades para levar essa informação para a atualização dos documentos náuticos. Em certos momentos, essa derivação, essa flutuação dos perfis podem vir a ocorrer. Isso aqui é detectado no momento da pré-análise. Repara que o fundo é o mesmo, né? Quem coletou essa informação coletou o mesmo fundo, só que ele coletou a informação, num determinado momento houve a coincidência dos feixes, e momentos depois ele passou pelaquela mesma área, coletou um outro perfil, mas registrando o fundo, é importante dizer, é o mesmo fundo, porque houve a subida, por exemplo, nessa posição aqui, houve essa subida aqui, ele detectou essa variação da profundidade, mas de alguma forma houve uma derivação do fundo. O fundo se movimentou? Não. Nesse caso especificamente não. Não era de sine wave, não é esse tipo de coisa. Houve uma variação que impede, no momento da análise, de determinar a menor profundidade. Qual é o fundo? O fundo aqui é esse ou é esse aqui de baixo? Isso geram dúvidas. Geram dúvidas e essas dúvidas são reportadas às empresas por uma carta, um pedido de informação que a gente manda para a empresa, perguntando para ela. É óbvio que esse perfil verde aqui não é o perfil verdadeiro, porque todos os perfis laterais aqui, os demais estão encaixados. Mas são coisas que durante o momento da elaboração do relatório, daquele levantamento hidrográfico, o analista que fez, ele deveria ter retirado essa linha, justamente para não gerar essa dúvida quando a informação é encaminhada para o centro de hidrografia. Aqui está um exemplo de dado coletado. Isso aqui é um fundo rochoso, dá para ver a formação rochosa e o perfeito casamento das linhas laterais. É possível chegar a isso. E nós temos vários exemplos de que isso aí é possível. Da mesma forma, existe o controle horizontal. Existem equipamentos responsáveis pelo controle vertical do dado, e aí está ligado ao movimento de rive, movimento de roll, de pitch da embarcação. E também existem controles voltados para o controle horizontal da qualidade do dado. Aí está o posicionador utilizado, o sincronismo entre os sensores, isso é muito importante. E a gente bate muito nisso, toda vez que porque o sistema multifeixe ele tem vários sensores auxiliares encaminhando informações para o sistema de aquisição automática de dados. Se todos os sensores auxiliares ao equipamento de coleta de informação não estiverem sincronizados, o que é estar sincronizado? Estar com o mesmo pulso de sincronismo, estar com a mesma hora, as feições vão ser coletadas em momentos diferentes. A diferença são de segundos, mas quando colocadas dentro dos perfis batimétricos, a gente consegue perceber isso. Aqui tem um exemplo de descolamento horizontal de dois perfis coletados por problema de sincronismo. Todo mundo sabe que é o mesmo fundo, dá para perceber que é o mesmo fundo. Só que por problema de sincronismo do equipamento, houve descolamento horizontal da informação. Esse pico não coincide com esse não coincide com esse. Sabemos que é o mesmo, mas a gente não sabe determinar a posição da menor profundidade.
Então, isso aí está associado à qualidade do posicionamento, do posicionador utilizado, né? Do sincronismo entre equipamentos e da necessidade da determinação do que a gente chama de delay time ou latency time, que são feitos com base de calibração do equipamento. Como é que eu aconselho que seja feito o controle de qualidade? Como eu disse, o foco está sempre aqui, na coleta da informação. Eu garanto, se durante a coleta do dado for feita a pré-análise e o pré-processamento daquela informação, ele vai ter grande probabilidade de não estar coletando informações que tenham inconsistências técnicas. Feita essa coleta, feita a pré-análise, verificando que há erros grosseiros nesse levantamento, ele volta e coleta aquela informação. Isso aqui é um ciclo que deve ser de forma exaustiva, para que ele não traga para o centro de hidrografia erros grosseiros para o dado que está sendo coletado. Da mesma forma, como está sendo coletado informações de levantamentos categoria alfa, é exigido, então, que seja um levantamento ou de ordem especial ou de ordem A. Então, durante a pré-análise, feito controle de qualidade, verificou que o dado não adequa-se à ordem de levantamento sugerida lá no momento em que ele assinou o contrato com a entidade contratante, ele retorna e também vai coletar informação. E esse ciclo ele só vai terminar no momento em que ele chegar à ordem de levantamento contratada e que ele perceba que não há nenhum erro grosseiro no dado coletado. Daí, ele encaminha os dados para a entidade contratante, para o centro de hidrografia, que vai fazer a validação daquela informação para atualização de documentos náuticos. Eu coloco aqui, o Douglas servia lá com a gente, ele costumava dizer isso lá sempre, não se sabe quanto está se errando se não se sabe o que está medindo. Ele falou isso aqui uma vez para mim, ficou na minha cabeça e ele tem razão. Essa informação, essa é uma frase bem importante que ele falou ali. Bem, como a gente vai evitar problemas durante o levantamento hidrográfico? A primeira coisa é encontrar a melhor janela meteorológica para coletar a informação. Não saiam para o mar, não façam levantamentos hidrográficos com um mar ruim. Por quê? Por melhor que seja o seu posicionador, por melhor que seja o seu sensor de atitude, seu sensor de movimento, seu sensor de atitude, o nome que queira dar, sensor inercial, ele não vai conseguir filtrar a frequência da onda. Não vai. Não seja insistente. Então, espera acalmar, espera que as condições estejam nas melhores possíveis e aí vai coletar a informação. Fazer o alinhamento interno, isso aqui é muito importante. Eu coloquei algumas fotografias de exemplo, isso aqui está lá no Norman. É necessário que a gente tenha o conhecimento, principalmente isso aqui para equipamentos multifeios, é necessário que a gente saiba o deslocamento entre os offsets, a gente chama de offset, mas a distância entre os equipamentos. Porque tudo isso entra no sistema de aquisição automática de dados para fazer para chegar ao valor final da coordenada da profundidade. Aí vai a coordenada horizontal e vertical. Se coletar qualquer tipo se as informações de distância entre equipamentos forem equivocadas, essa informação é inserida dentro do dado que está sendo coletado e é difícil correção. Atenção especial, principalmente na coleta do calado da embarcação. Às vezes, coleta-se o calado de forma errada e esse dado é propagado para a informação. Como é que a gente corrige isso? Era uma prática nossa, sempre, toda vez que a gente vai fazer um levantamento hidrográfico, está atracado, tudo funcionando, tudo bonitinho, emite com o equipamento, verifica a profundidade, joga um prumo de mão, pode ser uma coisa antiquada, mas funciona. Joga um prumo de mão, verifica a profundidade local, reduz do calado e compara com o que está na tua tela. Sem as informações casarem, você pode ter na sua cabeça, pelo menos o calado que você inseriu no equipamento está correto. E aí parte para poder fazer a sondagem. Essa é uma das formas que a gente verifica, principalmente a parte de calado. O alinhamento no mar, né? Esse aqui foi o alinhamento interno, onde a gente mede a distância entre os equipamentos, entre os sensores auxiliares. E o alinhamento no mar, que a gente mede, que a gente chama de time offset, roll offset, pitch offset e offset.
todos esses valores coletados no mar, todo esse procedimento ele deve ser cumprido. Existe uma ordem lógica da realização desse procedimento, e essas informações, esses dados obtidos após o alinhamento do sensor são inseridos no sistema de aquisição de dados automático e, em conjunto com aqueles offsets encontrados anteriormente, reduzem a profundidade e faz com que a gente não encontre nenhum erro no final. Bem, nosso objetivo principal, como eu coloquei, é a segurança da navegação. A gente quer evitar esse tipo de ocorrência no mar. Por isso, a gente é bastante criterioso durante a análise do documento, dos levantamentos hidrográficos. O que eu gostaria de deixar aqui, a informação que eu gostaria de deixar aqui é que o levantamento hidrográfico ele serve, até mesmo pelo próprio manual de hidrografia, o levantamento hidrográfico ele serve para muitas coisas, inclusive atualizar a carta náutica. Então, às vezes, o levantamento hidrográfico apresenta certas inconsistências que não necessariamente diz que o levantamento está ruim, ele simplesmente não serve para atualizar a carta náutica, mas ele pode ser utilizado para outros tipos de informação. Uma outra informação que eu gostaria de deixar é o seguinte: eu me ative aqui basicamente a multifez. Por quê? Porque é um equipamento complexo e que necessita de muita atenção daqueles que estão utilizando. No entanto, quando eu faço um levantamento estatístico dos erros encontrados lá, das inconsistências levantadas lá no centro de hidrografia, a gente percebe que não é só inconsistências voltadas com a aquisição do dado de batimetria que aparecem, que a gente detecta como sendo mais importante. Existem coisas bobas que, com um pouco de atenção, vai fazer com que o dado, ao chegar no centro de hidrografia, tenha o seu fluxo normal de análise. Por exemplo, observação de maré. A gente tem uma porcentagem muito grande de levantamentos hidrográficos que batem lá no centro e que possuem consistência de maré. Ora, a maré, não existe muita complexidade na coleta do dado de maré, tem que ter atenção. Eu costumo dizer que não adianta você ter o equipamento de $1 milhão, um equipamento de $1 milhão multifez de ponta, se você, durante o levantamento, não coletou uma informação de maré correta. Você vai perder dinheiro. Deixou de coletar a informação de maré, você perdeu a sua informação. Não é só maré, nivelamento geométrico. Às vezes as pessoas, quando vão fazer o nivelamento geométrico para referenciar a régua maregráfica, não fazem um nivelamento correto, deixam de passar pela referência do nível principal. Isso causa um problema durante a análise de levantamento, porque a gente não consegue definir a cota verdadeira que foi colocado ali para reduzir aquela batimetria. Então, são problemas simples, mas que necessitam atenção. Se não houver atenção na coleta do dado de batimetria, se não houver atenção na coleta de dados de maregrafia, isso vai se propagar para o dado coletado e aquela informação não vai poder ser validada para a utilização na carta náutica. E um outro problema que a gente coloca aqui, que é a formação, né? A gente não tem a DHN é o local onde formam os hidrógrafos no Brasil. Ainda não existe eu espero que um dia haja locais onde a gente possa formar hidrógrafos além da DHN, porque uma das grandes fontes de inconsistências encontradas nesses levantamentos deriva do fato de que as pessoas que estão coletando dado não têm uma formação voltada para isso. São pessoas que necessitam de coletas e coletas e coletas insistentes de dados para elas se aperfeiçoar naquele tipo de coisa. Ao contrário de mim e dos outros hidrógrafos que foram formados na DHN, que foram treinados para coletar esse tipo de informação. Isso não é um bicho de 7 cabeças, basta treinar. E então grande parte dessas informações que têm consistências técnicas são voltadas somente porque as pessoas que coletam a informação não têm uma formação voltada para a coleta de dados de batimetria. Então, essa era a mensagem, o tempo que eu tinha era pouco, mas essa era a mensagem que eu gostaria de passar. Qualquer dúvida pode ser encaminhada para o relacionamento cliente lá no centro de hidrografia, ele encaminha essa pergunta para o setor pertinente dentro do centro
a gente tem um sistema de qualidade nosso, faz com que eu tenha que responder isso no tempo hábil. Todos serão atendidos, todos serão respondidos. Bastando mandar a pergunta e a gente atende a todo mundo. Obrigado. Comandante Adriano, agradecemos por sua apresentação e solicitamos ao prático Marcelo Cajati que faça a entrega do certificado de palestrante e o brinde do evento. Convido agora o capitão de mar e guerra, Helder Luiz Puia, da Zenit Consultores Marítimos, para apresentar sua palestra intitulada A Importância da Hidrografia na Praticagem de Santos. É graduado em Engenharia Elétrica, com curso de aperfeiçoamento de Hidrografia e Navegação para oficiais e curso de Estado Maior para oficiais superiores, além de formação MBA em Gestão Empresarial pela UFRJ. Na Marinha do Brasil, serviu nos navios hidrográficos Sírios e Caravelas e foi comandante da Corveta Imperial Marinheiro. Trabalhou na diretoria de hidrografia e navegação no Serviço de Sinalização Náutica do Oeste e foi ainda membro do Comitê Técnico da Hidrovia Tietê-Paraná. Exerceu o cargo de chefe do Estado-Maior do comando do 8º Distrito Naval e atualmente é o responsável técnico da Zenit Litoral Consultores Marítimos Limitada, que presta serviços à praticagem de São Paulo. Comandante. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Meu nome é Helder, sou capitão de mar e guerra da Reserva da Marinha do Brasil, hidrógrafo, turma do Feijó, prático em Fortaleza e do Pinheiro, que estão aqui. Desde 2011, eu sou sócio da Zenit Litoral Consultores Marítimos, que presta serviço à praticagem de Santos. Para tanto, eu sou responsável pela batimetria, pela meteorologia, oceanografia e estaleiro da praticagem de Santos. Eu vou fazer essa palestra para os senhores, importância da hidrografia na praticagem de Santos. Eu vejo a plateia tão seleta responsável da aumento, né? Eu te vejo alguns outros amigos, Valori, ex-presidente da praticagem de Santos, Cláudio Palmeiro Costa Rodrigues, contemporâneos, Lucas, Blanquet, próprio Gustavo, Paulo Amorim e tantos outros. Esse é o nosso certificado da Zenit, junto ao cadastro ao CLM. Em junho de 2008, sequer havia uma marégrafo online no maior porto do hemisfério sul. Aí a praticagem resolveu colocar uma marégrafo online na praticagem. Aí sim, em novembro de 2011, nós colocamos 4 marégrafos, todos online. Palmas, Capitania, Barnabé e Tiplan. Esse aqui é a foto do Tiplan, ele é do ano passado. Antes a gente havia na Uzi Minas, mas devido à dificuldade da própria Uzi Minas, nós resolvemos trocá-lo por um marégrafo radar. Essa é a imagem do Google atual desse ano, são 20 quilômetros de porto. Repetindo, Palmas, Praticagem, Capitania, Barnabé e Tiplan. Nós sabemos hoje que essa maré ela leva 40 minutos para entrar. Isso é um dado importante para o prático. Em 13 de agosto de 2017, quem lembra disso? Ressuscitaram o velho Ekman. É isso? Com aquela maré seca, né? Lá do Uruguai até Vitória. Isso é a Fortaleza, pessoal. Nossa Fortaleza é a entrada. Olha como ela ficou. Houve uma diferença, próximo às 14 horas, de 82 centímetros entre a prevista e a real. Em compensação, no dia 16 de setembro de 2016, houve uma super maré. Desde 2011, quando a gente passou a fazer esse registro, uma diferença de 77 centímetros entre a prevista e a real. Ou seja, como um porto estuarino, a influência da maré meteorológica, às vezes, ultrapassa esse valor de quase 1 metro, né? Tanto para baixo quanto para cima. Isso é uma imagem do nosso sistema online. Isso é um print
E eu vou arriscar. Tomara que dê certo. Eu vou tentar online, com a ajuda aqui do Gabriel da Hidromares. Vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue ver online lá no nosso servidor. Vamos tentar. Bom, pessoal, esse é o nosso sistema. No início ali tem o IndiGuru, programa que todo mundo conhece, apenas para ter online ali. Então isso aqui, está online, pessoal. Vai parar aí. Meio-dia. Meio-dia. Hoje é maré de lua, não é isso? Às 9 horas, sempre abaixa mais em Santos. Isso a gente sabe, né? Em Santos. Então, obrigado. Em junho de 2011, quando foi para Zenit, foi adquirido os seguintes equipamentos: monophase, com eco 24.200 kHz, o multiphase eco Horizon 7101 240 kHz, é um eco dinamarquês, um compensador de ondas Wave Master Aplanis canadense, com sistema integrado giro de GPS. Eu fui ao CHM e perguntei: qual o programa que vocês usam para processar? Carizips, canadense. Hoje existem outros, Quimera, entre outros. Para o senhor ter uma ideia, o Carizips custa $20 mil e $3 mil por ano para licença. É um programa muito usado em dragagem e batimetria. É uma empresa canadense, eu já falei. Investimento: $227 mil. A sorte que na época o dólar estava um pouco menor que hoje, 3,70 e pouco. Mas é investimento pesado, pessoal. Aqui a nossa lancha, com transdutor. Eu acho um pouco pesado, uma particularidade. Hoje já existem alguns menores, né, na evolução. Ele tem um pouco de peso, 45 quilos. Então ele tem que ter um suporte muito bem fixado para que compense, não atrapalhe o balanço, somente o rolo. Essa é a lancha. O seu equipamento, toda a prova. De um lado multiphase e de outro lado monophase. Monophase a gente está usando bem menos, mas é usado ainda no cais. Aqui é um trabalho nosso, em frente à praticagem, é um navio afundado, chamado Vênia, um acidente em 1950, só para ilustrar esse trabalho. Normalmente a gente faz até para calibrar em cima dele. Não tem que ter um relevo, então a gente faz em cima. Aqui é um outro trabalho. Aqui tinha um navio, estava desde 1974, chamado AES Jorge. Havia uma desconfiança grande que ele podia impactar. Foi retirado em 2013, não atrapalha mais. Bem, em setembro de 2014, a praticagem criou o C3OT, que muitos senhores conhecem. É o Centro de Coordenação, Comunicações e Operações do Tráfego. Em Santos, quem faz o controle do tráfego marítimo, os seus 32 navios diariamente, saindo e entrando, é a praticagem de Santos. Investimentos em equipamentos principais, fora a obra civil, a DCP, um odógrafo e 3 correntômetros. Um odógrafo que mede a altura da onda, o seu período e a direção e intensidade da corrente, na entrada do canal. E 3 correntômetros, praticagem, Barnabé e capitania, que mede a direção e a intensidade da corrente. Essa é a nossa boia, que está o ADCP, que mede a altura da onda. Pegando carona, por que ela é uma boia articulada?
Primeiro foi colocado um cabo de 1000 metros, que saía da ilha de Palmas até a posição. O que acontece em Santos, apesar de ser proibido? Exatamente. Pesca de camarão. Arrastavam e embora o cabo. E aí, depois de 3 incidentes ou acidentes, inclusive com o entalhe de um navio que quase ficou em cima do equipamento, nós colocamos a boia articulada. Nós desenvolvemos junto à Hidromar, está aqui, o seu representante, Gabriel, por 2 motivos. Primeiro, o cabo não podia torcer. E, infelizmente, pelo vandalismo. A gente não queria colocar uma boia amarela bonitinha na entrada de Santos. Ia virar alvo. Imagem bonita. Mapa dos nossos sensores. Ali a boia, então ela viu no Hamburgo Estúdio entrando. Vale a pena que ilustra online. Fala, Fernando. Esse aqui é o... Nesse momento, a altura da onda, uma maravilha, meio metro, período 11,50. Compensação, a velocidade da praticagem 1,8. 3 práticos de Santos pode confirmar que 1,8 é uma boa corrente, não é isso, Luiz? Então isso nós estamos online no nosso sistema. Galera. Pessoal, esse é o mapa de sensores. Né? A carta 1701, que já não existe mais. Né? Ela foi dividida em 2. Então, aqui, pessoal, é a altura da onda, os correntômetros e as 5 estações maregráficas que nós temos ao longo do canal. É um canal com 20 km todo mapeado, inclusive com 13 câmeras. Para ilustrar. Bom, pessoal, no dia 21 de agosto de 2016, uma conjuntura de altura de onda de 4,25, a maior registrada até hoje, maré de 2,6 e rajada de vento de 58 nós, constante, 10 às 10 horas, mesma direção, é quase uma tempestade perfeita. Só colocando o quase aí, porque era uma maré que não era mais decisiva. A cidade toda foi invadida, Ponta da Praia, para quem conhece Santos, a água chegou na praticagem. O porto parado 30 horas em consequência. E o registro, quem tinha? Praticagem, aqui, 4,25, 2,6, 58 nós, direção do vento, foi parar na ponta da praia. No dia 22 de 2017 também ocorreu uma enchente de 3,6 nós na estação de praticagem. Bom, perto de São Luís, mas para a gente foi a maior registrada até hoje. Está ali o registro e o equipamento. Bom, previsão. Tem que trabalhar com a previsão. A ferramenta eu uso, além do CHM. Hoje nós usamos uma ferramenta chamada AquaSafe. Foi desenvolvida pelo professor Chamel, de Portugal, em parceria com a Universidade de Santa Cecília de Santos. É a mesma que faz de Leixões. Está aqui a previsão, 5 km.
esse ano, 5 quilômetros. Aqui é um print que eu peguei na semana passada. E a previsão dessa ferramenta, vou ter que ler aqui. Imagina o senhor aqui. Então, umidade relativa, intensidade do vento, é uma parceria com o INPE, Cachoeira Paulista. Direção do vento, precipitação, pressão atmosférica e temperatura do ar. Essa é a previsão que a gente busca cada vez mais se aproximar. Agora, relevo, previsão não é exatidão. Bem, acho que eu tenho que pedir ajuda aqui do senhor Tanuri, mas eu vou tentar entrar no registro. O senhor me ajuda? Vamos lá. Bom, pessoal, e por último, sistema desenvolvido aqui pela Argonáutica. Cadê o Felipe? Está aí? Está aí, o Felipe está aí, é o representante. Tudo bem? Então, eu vou arriscar. Conta e risco do Helder. De novo a senha. Falta de serviço. Direita, falta de serviço. Não, mais para lá, isso, sobe, isso. O Hidref só funciona com navios a partir de 12 metros de calado. Baixa um pouquinho, a gente não tem ninguém agora aqui no porto. Vamos ver se tem algum com 12 metros. Tenta nesse aqui. Eu queria pegar um com a manobra. Esse aqui vai sair com 14 metros de calado. 49. Bom, pessoal, é bom ver quando ele está para sair. Né? Eu peguei um aqui que está no futuro. Então, é um navio com 14 metros, a maré 0,91, o período 10 segundos, que ele já está na previsão, a corrente e o vento. Sobe um pouquinho. Um pouquinho. E ele vai dar o melhor caminho para sair do canal, tem uma batimetria que tem que estar sempre atualizada, porque não adianta, né? Se colocar uma coisa atrasada, ele vai calcular o posterior. Vamos apertar um pouquinho. Isso é o que o operador vê. Então está aqui o Pianchi, ó. O Pianchi. Você está novo? Quer fazer algum comentário? Felipe, quer fazer algum comentário? Bom, essa foi a maior contribuição. Se a escala dinâmica lá de Santos estava sendo utilizada aquela empresa australiana? Não. Está usando a Argonáutica. Tá? Tempo atrás teve uma Sim. apresentação da OMC. Tá. A Argonáutica do Felipe, ali o representante. Fala, Regis. Bom, pessoal, essa foi a maior contribuição que eu posso dizer do Hidref. Transformando horas em dias, em 2013, restrição de calado, em função do suelo. 2013, 8 dias. 2016, Hidref, 4 dias. 2017, 2 dias. E esse ano, acreditamos, 2 dias. Que havia uma restrição de calado na ferramenta, nos ajudou em muito. Bom, todos esses dados ficam com a praticagem ou com a Zen? Não. Nós temos hoje fornecimento de dados para a comunidade acadêmica, convênio já firmado, USP, o Sr. Belmiro, quem conhece, Unimonte e Unisanto.
Para o CHM, passo por Boba, todo o sistema online. Tem online lá com a sua senha, passei com ele, tudo lá com ele. Estudo de casos. Nesses 7 anos que eu estou lá. Em dezembro de 2013, o cavalo autorizado pela autoridade portuária e marítima era 13,20. Os práticos passaram a reclamar somente na boia 4, na saída do canal. Nós fizemos uma batimetria e foi levado para a autoridade portuária e a autoridade marítima. E naquele dia foi reduzido para 12,20. E confesso, doravante melhorou muito. Hoje a autoridade marítima, através do capitão do esporte, exige batimetria de 3 em 3 meses, que facilitou bastante a nossa vida. Pedra do Tefé, uma pedra que estava a 13 metros e tinha que ser derrocada. Havia uma desconfiança muito grande ali, também por ser pedra. Essa é uma batimetria, onde atraca normalmente os navios de passageiros. Realmente estava a 15 metros, uma empresa belga que fez serviço, belo serviço. Em dezembro de 2015, um navio 330 metros, ao sair, encalhou, depois da boia 1A. Nós fizemos uma batimetria em emergência, na pré-mar, uma utilização de 4 rebocadores, foi retirado do navio. Para carregar, né? Bom, canal de Piaçaguera, dezembro de 2017. Canal de Piaçaguera, depois Itajaí, é uma perfeita tradução de lama fluida. Lama fluida, lama fluida. E uma empresa chamada Vanó, fazendo a dragagem, esculpião de pedras, que era uma draga de sucção. Nós fizemos uma batimetria, e para nossa surpresa, pela imagem, já dava para ver que é pedra. Já dizia o poeta, né? Tinha uma pedra no caminho tinha uma pedra. Juliana, não sei se ela está aqui, é uma empresa da Atlântico Sul, ela estava lá nessa época. Você imagina só a VLI, que é um braço da Vale, investimento de bilhões, era para sair de 9,8 para 13,2, parece uma pedra. Atrasou bastante, mas hoje, apesar do canal bastante assoreado, estão trabalhando para 13,5. Hoje é 13,2, mas está trabalhando para 13,5. Bom, pessoal, a minha palestra foi a importância da hidrografia na praticagem de sonhos. Poderia ser em qualquer praticagem. Mas se alguém de vocês me perguntasse qual a maior importância, eu diria que é essa aqui, segurança. Todo esse trabalho, todo esse investimento é a segurança. E para encerrar, alguém dos senhores já viram essa imagem? Uma imagem vale 1000 palavras. A praticagem tem que ser ágil, rápida, para não ser engolida ou até mesmo atropelada pelos gigantes. Esse gigante aí já teve siglas, nome de siglas, até nome de mulher já teve. Né? Até daí, então, muito obrigado, senhores. Comandante Helder, agradecemos por sua apresentação e solicitamos ao prático Everton Schmidt que faça a entrega do certificado de palestrante e do brinde do evento. Iniciaremos agora o período reservado para perguntas e debate mediado pelo prático Márcio Fausto, conselheiro técnico do CONAPRA. Só corrigindo, eu sou Marcelo Cajati. Tá, perguntas então, a gente tem um tempo um pouco reduzido aí, mas vamos então tentar agilizar aí na medida do possível, né? Bom dia, meu nome é Lucas, sou da empresa SLI, parabéns a ambos pela apresentação. Gostaria de fazer uma pergunta para o comandante Adriano a respeito dos levantamentos hidrográficos categoria A.
A gente sabe que sempre é uma situação bastante complicada, tanto para a Marinha, quanto para os portos, quanto para a praticagem, a questão de uma eventual recusa de um levantamento que tenha sido executado, cair em alguma situação dessas. E analisando um pouco do ponto de vista de mercado, de como isso funciona, eu vejo que uma das grandes restrições que acabam culminando nesse fato é de que, primeiro, todos sabem que qualidade tem custo. Como você mesmo colocou bem claramente, é importante saber esperar o momento certo de fazer o levantamento. Isso tudo, quando se vai executar o levantamento, tem um custo associado. Em paralelo, a gente tem visto muitas das autoridades portuárias, quando vão fazer a contratação desse tipo de serviço, acabam, por questões internas, optando por fazer pregões eletrônicos, que fazem muitas vezes o preço que é o serviço contratado cair abaixo da metade do teto da contratação. E isso, evidentemente, compromete a qualidade, sobra pouco recurso para a empresa fazer o levantamento e sobra, consequentemente, acaba tendo um levantamento ruim que não é aproveitado e, enfim, se entra num ciclo muito negativo para todos que estão envolvidos no processo. Queria ver, não sei se há uma resposta para essa pergunta, mas como vocês veem essa situação e que caminho a gente poderia trilhar como país em algo macro para evitar esse tipo de problema e tentar buscar realmente mais qualidade nos levantamentos que atendam todos os usuários do processo. Obrigado pela pergunta. É difícil responder, porque o contrato ocorre entre a contratante e a executante do levantamento do programa. O que deveria haver era um bom senso de que nem sempre, se você abaixa tanto o valor do custo do levantamento, aquilo vai te levar à qualidade do dado. Talvez o consenso de que para se coletar uma boa informação tem que se esperar o momento certo, deveria estar pelas entidades contratantes de levantamento hidrográfico, para que deveria ser cultural isso, né? Que elas tivessem esse tipo de informação. Mas eu acredito que o amadurecimento, conforme o tempo vem passando, isso já melhorou bastante, era pior no passado. Talvez com o tempo, as coisas acontecendo, a evolução, a conversa, às vezes eles vão ao centro de hidrografia, muitas das vezes em audiências com o diretor do centro, eu estou sempre junto, e a gente conversa sobre isso. Não adianta correria na execução do levantamento hidrográfico, porque isso vai prejudicar. E como você falou mesmo, isso já é um ciclo ruim, porque na verdade, em certos momentos, acaba pagando 2 vezes pelo mesmo trabalho. Porque, como a Tiada colocou, a segurança está em primeiro lugar, nós somos extremamente técnicos na análise dos dados que dão entrada lá, então a pressão política ela vai ceder em função da questão da segurança da navegação e acaba se tendo que pagar 2 vezes para executar um levantamento, quando na verdade um planejamento mais adequado daquilo ali poderia ser, precisa de tanto tempo a fase de planejamento, por isso que a fase do planejamento é muito importante. Eu preciso de um tempo estendido para fazer levantamento. Eu cito como exemplo a gente, por exemplo, tive que fazer o plano de trabalho hidrográfico para o ano que vem. Quando eu estava fazendo a planilha de cálculo dos levantamentos hidrográficos que a Marinha tem que fazer, eu sei que o levantamento vai durar 10 dias. Só que eu não posso dizer que o levantamento vai durar 10 dias, porque é capaz de durante os 10 dias estar chovendo, o mar está muito ruim, então eu coloco a minha gordura ali. Não é malandragem, a palavra não é essa, é minha contingência. Eu tenho que ter cuidado naquilo que eu estou assessorando, para justamente o navio poder se deslocar. São milhões de reais quando sai um navio do Rio de Janeiro para fazer um levantamento em determinado local. Então eu tenho que botar uma certa gordura naquele planejamento para que o navio consiga ir até o local, ter o tempo necessário para estabelecer a estação mareográfica, ter as condições meteorológicas perfeitas para a execução do levantamento hidrográfico e volte para o Rio de Janeiro com um dado à altura para ser utilizado para atualizar as cartas náuticas. Mas aquilo que eu falei é cultura, e isso está melhorando, já foi pior. Então, com o tempo, com essas ocorrências, pagar 2 vezes pelo mesmo trabalho, tudo isso está levando uma formação cultural, e meu sonho um dia é que a gente não tenha mais esse tipo de problema, ou seja, ter a empresa que está executando o levantamento o tempo necessário para que ela colete a informação da melhor forma possível. A gente percebe isso. Quando a gente vê o dado, vê o tempo que o dado foi coletado, busca informações
meteorológicos e ver o que estava acontecendo, a gente procura, ela está pressionada, a entidade executante do levantamento, ela está pressionada a realizar aquele levantamento naquele curto espaço de tempo. Infelizmente, isso não é muito bom. Tem gerado esses problemas, mas, como eu disse, eu espero que, com o passar do tempo, as contratantes se conscientizem e verifiquem que, para que o levantamento seja bem executado, existe uma fase anterior que é de planejamento. E eu tenho certeza, porque as empresas que vão ao centro têm uma equipe técnica capaz de detectar esse tipo de problema. Só que elas são pressionadas por contratos a executar um levantamento mesmo em momentos não apropriados para isso. Conclusão, paga-se 2 vezes o trabalho que não deveria ter sido realizado, porque o Centro de Hidrografia é um órgão técnico, vai sempre estar assessorando a autoridade marítima para que tenha segurança e a gente não vai validar aquele tipo de informação. Em questão ao uso do redraft, né, a gente tem o fluxo para determinar o calado operacional ali, é uma anuência da autoridade marítima e da autoridade portuária, né, é um consenso. A gente sabe que a gente precisa de um levantamento hidrográfico aproveitado, de qualidade, para a gente poder determinar o uso do calado, mas com o dinamismo que o sistema permite a autoridade portuária, os usuários ali, trabalharem com o calado, com a operação do corpo, como fica a determinação final para cada manobra, porque o calado, a partir do momento que ele se torna dinâmico, ele vai ser um calado diferente para cada navio tipo ou para cada condição ambiental específica. Fica a encargo de quem, ou como funciona esse fluxo, talvez até burocrático, de aprovar um calado, determinar um calado específico para cada manobra? Bem, no caso de Santos, é mais fácil. Quem faz o controle do tráfego marítimo, até mesmo por portaria, que a autoridade portuária passou para a praticagem, aí é fácil. A praticagem decide. Eu não sei no futuro, e não sei em outro esporte, quem faz esse controle. Santos hoje é a praticagem. No futuro, não sei dizer se vai continuar assim. Então, uma ferramenta exclusivamente nossa, e a decisão nossa, ela é única, soberana. Quando tiver outras divergências, eu não sei como é que vai ficar. Aí é futuro. Esse futuro eu não sei te dizer. Inclusive, a praticagem leva em consideração a periodicidade dos levantamentos hidrográficos, o controle de qualidade do dado ambiental que é medido ali. Isso tudo entra vamos dizer, no algoritmo final ali para determinar. Online, você viu ali, online. Você viu online, a batimetria é sempre repassada para a empresa que nós contratamos. E mesmo quando a gente tem um prazo, né? 3 meses, vou falar. E se não tiver, a gente calcula uma taxa de assoreamento no canal. Depois de muitos anos nós chegamos a descobrir. A gente insere, mesmo na batia atualizada, a taxa de assoreamento no canal. Bom, eu imagino que seja isso. Acaba descentralizando o que seria a figura do CHM, né, para mais local. Né? Dá para interpretar dessa maneira? Descentraliza? Não. Assim, no caso de Santos, vou falar de Santos. Né? Primeiro que é o único lugar que ainda tem uma REDEC. REDEC é outra ferramenta de canal dinâmico. No caso de Santos, todos os instrumentos estão ligados, não tem nem ação do operador, a batimetria está ali atualizada e a decisão é nossa. Porque quem faz o controle do tráfego marítimo é a praticagem. Ok, muito obrigado. Só para esclarecer, como eu coloquei lá na apresentação, o Centro de Hidrografia ele não toma nenhum tipo de decisão em relação aos parâmetros operacionais do esporte. Qual é o calado que determinado navio? A gente avalia a batimetria, entrega para as autoridades marítimas e elas definem os parâmetros operacionais de entrada do esporte. Okay, só para que isso fique bastante claro, que a gente não tem esse tipo de dúvida, né, que é importante isso. Senhores, a gente já está com o tempo estourado. O Schenck levantou a mão. Tem mais alguém? Fortes também? Parabéns a ambos pelas apresentações. Minha pergunta para o comandante Adriano é: quando a praticagem precisa dar um parecer a respeito de um projeto de balizamento, normalmente recebemos uma planta batimétrica
da empresa que realizou o levantamento hidrográfico para analisar. Além de verificar se esse levantamento foi analisado e aproveitado pelo CHM, que outros cuidados o senhor considera que nós tenhamos que ter ao analisar uma planta batimétrica que nos é entregue por uma empresa que fez o levantamento? O senhor tem equipe técnica capaz de analisar os dados, não, né? Não, nós somos os práticos, não recebemos só a planta batimétrica. Só o desenho. É extremamente difícil isso, né? Porque chega a ser até covardia, né? Porque eu tenho um dado e posso pegar o dado e verificar se a informação está correta ou está errada. O senhor está tomando alguma decisão com base numa planta. Né? É um desenho que pode... Eu refaço os desenhos. Todas as vezes que o dado chega ao centro e ele é analisado, as plantas são refeitas pela gente, porque eu tenho a confiança de que aqueles dados atingiram os padrões necessários para o levantamento de categoria alfa. Então, eu me coloco na posição do senhor e vejo que é difícil tomar uma decisão com base numa planta. Porque o senhor não sabe se a informação que está ali, embora tenha vindo de levantamento de categoria alfa, que ainda não foi analisado pelo Centro de Hidrografia, tomar uma decisão com base naquilo ali. O que eu sugiro, o que a gente insiste, é que tanto as autoridades portuárias quanto a praticagem tenham um corpo técnico capaz de analisar o dado bruto para poder verificar se a planta batimétrica corresponde ou não à realidade do dado coletado em campo. Eu sei que é difícil, é uma covardia, mas eu não consigo visualizar uma outra forma de se tomar qualquer tipo de decisão com base naquela planta que o senhor não tem acesso ao dado. Porque o senhor toma uma decisão antes de nós olharmos a informação, o dado bruto. Então, a única forma, a única fuga para isso é ter um corpo técnico capaz de pegar o dado, analisar o dado e verificar se aquela planta corresponde ao dado coletado. Eu digo isso porque por que a gente refaz? Às vezes não é má fé, muitas empresas usam filtros automáticos de coleta de processamento de informação e não a parte humana ela é muito importante na análise do dado. Ela nunca pode ser deixada de lado. O dado, a massa de dados, por exemplo, para levantamento de ficha é enorme. Então é difícil tratar aquelas informações, porque são horas e horas e às vezes dias debruçados sobre o computador tratando aquela informação. E aí existem esses filtros automáticos que tornam mais célere a análise. Só que às vezes, como é a máquina que está analisando, aquilo pode levar a alguma informação errada. Às vezes um ponto com um alto fundo que esteja colocado, nos algoritmos de processamento ele considera ali como sendo um spike, vai e retira aquela informação, e é um alto fundo. Essa informação é traduzida numa planta batimétrica que será enviada para o senhor fazer essa análise. Mas aquela informação existe. A gente está cansado de olhar a informação, verificar que aquilo ali foi um filtro, a gente recupera a informação e aí aparece às vezes um alto fundo que não estava registrado na planta batimétrica. Então acho que a minha sugestão para solucionar esse problema é que tanto as autoridades portuárias como a praticagem tenham um corpo técnico capaz de olhar o dado bruto e verificar se a informação que foi para a planta batimétrica está correta ou não. Isso é a realidade, Lucas, infelizmente, a realidade das empresas executantes de levantamento. Só que a omissão ela tomou um posicionamento diferente, que eu acho importante compartilhar, dada a responsabilidade técnica de um levantamento e os riscos envolvidos nisso tudo. Quando a omissão se depara com esse tipo de situação, a gente, como existe uma meta interna e que 100% dos levantamentos sejam aproveitados e haja qualidade, então a gente simplesmente deixa de participar. Isso, em termos comerciais, é bem ruim. Inicialmente a gente teve um impacto grande, porém a gente viu que a maioria das vezes, a gente era solicitado para fazer o levantamento de forma emergencial, porque a primeira empresa executante não conseguiu fazer ou foi reprovado pelo centro. Então acaba que no final das contas a gente teve um ganho, e eu acho que esse é um dos caminhos, além do que o comandante Adriano indicou, que
dar mais conhecimento técnico para as entidades contratantes, para eles terem essa capacidade de discernir a qualidade e não colocar em risco a segurança da navegação. É uma dúvida que eu repasso de uma administração de um porto que está em projeto ainda, então, e eles vieram questionar a gente lá por que não tinha nada previsto na norma 25 a respeito de você fazer a redução ao NR, né, das sondagens, a redução maregráfica, em vez de usar o marégrafo como é o método tradicional, não se usar outras tecnologias mais precisas, como o RTK, por exemplo, não estão nem previstas na norma 25. Né? Porque eles têm das empresas de dragagem que trabalham lá fora, elas já trabalham com isso. Aí eu queria assim, ter uma orientação para poder falar com esse cliente. Qual é a visão do CHM a respeito dessas tecnologias? Satisfação conhecer o senhor. Eu tive a presença do senhor uma vez no Taurus. O comandante sênior está aí, foi o comandante do navio. Na época que a gente fez um levantamento, primeiro levantamento muito difícil lá em Vitória. O senhor foi lá a bordo. Eu era tenente, né? Tendo a satisfação de falar com o senhor. Bem, eu sou mestre em Ciências Geodésicas, né, pela Universidade Federal do Paraná e sou grande entusiasta da utilização de redução de maré por RTK. Até o próprio comandante Ramos também, que está na praticagem aqui no Rio de Janeiro, foi a gênese de tudo isso lá atrás e também grande entusiasta na utilização de RTK para redução de maré. O problema para a utilização disso é o modelo geoidal brasileiro, né? Então, infelizmente, isso não depende da Marinha, isso não é competência da Marinha, mas o IBGE vem buscando ajustar o modelo geoidal brasileiro da melhor forma possível. Eles acabaram de fazer uma campanha enorme de ajustamento do modelo geoidal nosso, fizeram grandes levantamentos gravimétricos do Brasil como um todo, só que ele ainda não entende, esse nosso modelo ainda não atende às ordens de levantamento, principalmente a ordem especial ou a ordem 1A. É possível fazer redução, porque quando as empresas fazem esse tipo de questionamento lá no centro, eu digo, nós sabemos fazer. Se eu só me perguntar como é que faz, eu vou dizer para o senhor como é que faz a redução com a RTK, e as empresas também têm esse tipo de conhecimento. O problema é que na hora que a gente vai achar um modelo de separação entre geoide e elipsoide, a gente tem uma grande interrogação, porque essa informação ela entra na redução. É mais simples, é melhor, evita problemas verticais como RIV. Só que enquanto nós tivermos a incógnita do modelo geoidal dentro do Brasil, a gente não vai conseguir fazer o RTK. Esse é o problema. O problema não é como fazer. O problema é da onde vamos tirar a separação. Separação entre o geoide e o elipsoide. Essa que é a grande incógnita. Enquanto nós não tivermos isso, a gente vai estar com essa questão paralisada. E não depende da Marinha. O ajustamento do modelo geoidal não é competência nossa. A gente já fez testes, já usamos boias GPS para isso. A gente vê que a maré varia direitinho, acompanha, passa-se o filtro. Tudo é possível, a gente sabe fazer. Só que a gente não consegue colocar isso dentro da norma, a norma 25 não prevê isso, porque hoje o modelo geoidal brasileiro não atinge a exatidão necessária para que atinja a ordem de levantamento de ordem especial e ordem 1A. Só por causa disso. Senhores, em função do horário a gente vai ter que interromper aqui essa parte de perguntas. Gostaria de pedir uma salva de palmas aí para o palestrante. Muito obrigado.